paz do Senhor Jesus. Vamos ler o Evangelho de Mateus, capítulo 2, a partir do verso 13. O título diz assim: A fugida para o Egito, a matança dos inocentes. Verso 13, capítulo 2 de Mateus. E tendo-se eles retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo: Levanta-te, e toma o menino e sua mãe, e foge para o Egito. Demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. E levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe de noite, e foi para o Egito. Esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: Do Egito chamei meu filho. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém, em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz: Em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto. Raquel chorando seus filhos, e não querendo ser consolada, porque já não existem. Glória a Deus. Essa passagem da matança dos inocentes foi quando os magos do Oriente, orientados por Deus, foram procurar o menino Jesus que havia nascido. E eles passaram em Jerusalém, Judá, e disseram que onde tem nascido o rei dos judeus, porque vimos a sua estrela e viemos a adorá-lo. Então Herodes, quando viu esse tipo de afirmação, ele ficou perturbado. Ele falou: rei dos judeus? Então ele conversou com os magos e falou: olha, quando vocês encontrá-lo, me digam onde ele está, porque eu também quero ir adorá-lo. Os magos, tudo bem. E foram procurar o menino e encontraram sua mãe, seu pai e o menino na casa deles. E prostrando-se o adoraram, e abrindo seus tesouros lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso, mirra. E, sendo por divina revelação avisados em sonhos para que não voltasse para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. Então Herodes, quando percebeu que foi enganado pelos magos que não vieram comunicar onde estava o menino, ele se revoltou muito. E a Bíblia diz que, como foi profetizado no livro de Jeremias, no capítulo 31, verso 15, que repete a mesma mensagem. Quer dizer, assim diz o Senhor: uma voz se ouviu em Ramá, lamentação, choro amargo. Raquel chora os seus filhos, sem admitir consolação por eles, porque já não existe. Isso foi escrito no livro de Jeremias, há muitos e muitos anos antes desse fato, quando aconteceu do nascimento de Jesus. Então Herodes ficou muito temeroso até, que de fato estava nascendo o rei dos judeus. Então, como ele não sabia quem era, os magos não disseram, o que ele decidiu? Matar todas as crianças que tivessem 2 anos para baixo. Porque conforme ele conheceu e conversou com os magos, a criança devia ter no máximo 2 anos. E então ele, para não correr risco nenhum, mandou matar a todos. E diz que foi muito choro, dor, lamento. Essas crianças sendo arrancadas dos braços das suas mãos, das suas mães, e sendo mortos pelos soldados
de Herodes. Então devia ser momentos terríveis esse dia, em que os filhos foram simplesmente eliminados da vida. Quer dizer, uma criança de 2 anos, ela está praticamente ainda em formação, ela não consegue fazer cuidar de si mesmo. Precisa alguém que o alimente, alguém que a limpe, que dê banho, que ponha roupa, que tire, que ensine a falar. A criança ela não tem nem consciência que ela existe. Ela está sendo formada ainda como um ser humano. E se nós observarmos, a mulher quando está com a criança em gestação, essa mesma criança ela também não pode fazer nada por ela. Ela depende da mãe para comer, para obter oxigênio, para se desenvolver. E há um costume, em boa parte da sociedade, que uma criança que não seja mais necessária nem esperada pode ser eliminado. Se algo incomoda, vamos eliminar. Como Herodes, a presença de Jesus naquele lugar, e como ele não sabia quem era Jesus, em qual casa tinha nascido, quem era o seu pai ou a sua mãe, então ele decretou que todas as crianças, os meninos de 2 anos para baixo, fossem eliminados para resolver um problema, que era matar o suposto rei dos judeus, que ele não queria concorrência com seu trono. Então, uma criança que está em gestação, ou uma criança que tem até 2 anos, ela não tem consciência nenhuma da sua existência e depende do seu pai, sua mãe, na gestação da sua mãe, para continuar vivendo. E pessoas que querem resolver certos problemas simplesmente eliminam estas vidas. Então, tanto Herodes como pessoas que interrompem a gestação de uma criança no ventre da sua mãe comete o mesmo crime: matança dos inocentes. Isso que Herodes fez com filhos de outras pessoas. Mas tem mulheres que fazem isso com o seu próprio filho, com a sua carne, ao qual ela gerou. E simplesmente para resolver um problema, uma situação, a prática é eliminar aquele ser que supostamente vai atrapalhar a vida daquela pessoa. Mas essa vida que está em gestação, ou essa vida que tem 2 anos para baixo, que Herodes, por exemplo, eliminou, não tem responsabilidade nenhuma, porque eles não sabem nem que existem, não sabem cuidar de si mesmos. São pessoas, vidas totalmente dependentes daqueles que o geraram. Então a matança dos inocentes é uma coisa muito comum na humanidade. Na antigas culturas, principalmente, se oferecia crianças em sacrifício para os seus deuses, para resolver situações, como se a criança fosse apenas um elemento de uso, de sacrifício.
e não olhando para esse ser que é tão desprotegido de qualquer força que possa ele investir contra alguém. É um ser em formação que todos nós, como seres humanos, por mais que nós tentemos lembrar da nossa infância de 2 anos, 1 ano, nós não conseguimos. Não há memória no nosso cérebro que traga esse momento que nós passamos como criança aos nossos dias. Então, quando Deus mandou levar Jesus para o Egito, Deus preservou a vida dele. Porque Jesus tinha uma missão a cumprir. Crescer, se tornar um homem sem pecado. Pregar a palavra, instituir a salvação para o homem, ser morto, julgado, morto, na cruz do Calvário e ressuscitado ao 3º dia. Ele tinha uma missão que não poderia ser passado para outro, porque ele era o Filho de Deus. Então Deus o preservou das mãos de Herodes. Mas quanto a mim e quanto a você, que somos simples pessoas, que não temos talvez uma grande missão, como Moisés teve para libertar o povo do Egito, não teremos essa mesma oportunidade de sermos guardados para não morrermos. Mas Jesus tinha que ser preservado para que na cruz ele nos desse a vida. E essa matança dos inocentes continua até o dia de hoje. Mulheres, homens continuam interrompendo a vida no ventre das mulheres, continuam violentando crianças sexualmente, continuam maltratando estas vidas que não conseguem cuidar de si mesmo. É lamentável que o ser humano tenha esse tipo de comportamento. Até o dia de hoje continua quase da mesma forma. Pais violentam suas filhas, seus filhos, pessoas violentam crianças dos outros, sem nenhum remorso, simplesmente as usam e a descartam. Quantas crianças já foram descartadas pelos seres humanos até o dia de hoje? Pessoas que não olham para si mesmo e buscam entendimento que elas também foram crianças e foram preservadas e foram cuidadas para que chegasse até a idade adulta. Então, essa passagem da matança dos inocentes, temos que refletir que Jesus foi poupado para que essas coisas parem de acontecer. Que o ser humano não faça mais isso com crianças. Que se lembre que elas também foram crianças. Será um dia difícil, muito difícil, quando Deus julgar todas essas pessoas que não tiveram misericórdia das crianças. Por isso Jesus, na cruz do Calvário, entregou a sua vida.
para que nós não cometêssemos esses mesmos erros que muitos têm cometido. Dizendo que a interrupção da vida de uma criança, de forma deliberada, de um ser humano para com eles, é uma matança, é um assassinato. E se você pensa em fazer isso, se você fez isso, e você está vivo ouvindo essa palavra, se arrependa enquanto é tempo. Porque aquilo que você fez ou fará em oculto será apresentado diante de você naquele dia em que Deus julgará os vivos e os mortos. Porque Ele há de julgar a todos. Por isso, é tão importante você entregar a sua vida ao Senhor Jesus, para que você não chegue a esse ponto que Herodes chegou, que simplesmente para resolver um problema mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Não se resolve nada na vida matando crianças. Não se resolve. Só piora aquilo que você está pensando em resolver. Só piora. Por isso, a matança dos inocentes será julgada por Deus. Pense nisso. Tudo que fizermos nesse mundo, seremos julgados pelo juiz, Criador dos céus e da terra. Se você está ouvindo, reflita. Ainda há tempo de arrependimento ou até de não fazer o que você está pensando em fazer. Não vale a pena. Não seja o Herodes que mata a criança. Creia no Senhor Jesus. É melhor e será salvo. Que Deus possa abençoar a todos. E fiquem todos na paz do Senhor Jesus.